Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para uma comparação de dois fundos imobiliários de papel, que eles têm suas características parecidas, certo? Muita gente investe no MXRF11. No momento, o MXRF11 está com seu PVP acima de 1. Então, qual fundo eu posso substituir pelo MXRF11? Será que o MXRF11 com PVP acima de 1 ainda está bom para investir? Então, vou fazer a comparação entre o MXRF11 e o BTCI, que são dois fundos imobiliários de papel que são atrelados ao IPCA, certo? Então vamos fazer essa comparação entre os dois fundos. No final do vídeo eu vou mostrar os ativos que esses fundos têm no momento e se estão em risco ou não, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há mais de um ano aqui na Bolsa e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, discutindo um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Primeiramente, a gente vai olhar o MXRF11, depois vamos olhar o BTCI, depois vamos fazer a comparação entre um e outro e no final eu vou mostrar aqui quais são os ativos que esses fundos têm na carteira. Então, para você que não sabe o que é um fundo imobiliário é quando você investe em um fundo de tijolo, quando você compra alguns prédios e você recebe aluguel através daquilo, ou em fundo imobiliário de papel, que é em dívidas, onde você pega algumas dívidas e você coloca uma porcentagem em cima e fica recebendo lucro em cima daquilo. Pode ser atrelado ao IPCA ou pode ser atrelado ao CDI. Vamos olhar aqui o MXRF11. O MXRF11 está no momento com sua cotação no preço de R$ 9,65. A gente nunca deve olhar pelo preço aqui, certo? A gente tem que sempre olhar aqui pelo seu PVP. Nos últimos 12 meses, pagou 12,02%, lembrando que é isento do imposto de renda, então está pagando aqui mais de 1% ao mês, então bem interessante. Seu PVP está de 1,03. Quando o PVP está abaixo de 1, quer dizer que está descontado. Quando está acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, então está mais caro do que ele vale. E quando está igual a 1, quer dizer que está no preço justo, certo? Então, no momento, o MXRF11 ele está caro principalmente por ser fundo imobiliário de papel. Quando é fundo imobiliário de tijolo, é aceitável até 1,05. Liquidez diária de 10 milhões. Quando um fundo tem uma liquidez acima de 1 milhão, quer dizer que está com uma liquidez interessante. Porém, o MXRF11 está aqui com uma liquidez de 10 milhões. Então, é uma facilidade muito grande de você comprar e vender os seus ativos. Então, muito bom também. Variação positiva nos últimos 12 meses de 12,47%. Bem interessante. Se você tivesse investido aqui R$ 1.000 no MXRF11 nos últimos 5 anos, a gente hoje estaria aqui com R$ 1.605,66. Lembrando que é reinvestindo os seus dividendos. Caso você tivesse esperado só o aumento do preço da cota, hoje você estaria aqui com R$ 902,71. A gente tem que reinvestir sempre os dividendos para ter esse ganho aqui no capital e lembrar que a gente sempre tem que comprar na queda. Você olhando aqui o gráfico, dá para a gente ver que tem vários momentos para compra. Aqui onde estava R$ 9,06, aqui estava R$ 8,87, aqui estava R$ 9,00. Então, esses são os momentos de compra do ativo. Você nunca deve comprar o ativo quando ele está em alta. Isso faz bastante diferença aí na sua carteira no futuro. Descendo aqui, dá para a gente ver algumas características também no fundo. Prazo indeterminado, tipo de gestão ativa. Gestão ativa é quando aquela gestão ela movimenta sempre os seus ativos, certo? Vendendo ou comprando algum ativo. Taxa de administração 0,9. Quando a taxa de administração é até 1,25, quer dizer que é uma taxa de administração boa. Acima disso não é bom comprar, certo? Taxa de administração de 0,9 é uma boa taxa de administração. Número de cotistas 1.331.732 cotistas. É o fundo que tem mais número de cotistas aqui na bolsa. Mas será que compensa ter aqui essa quantidade de cotistas? Quer dizer que é um fundo muito bom porque tem essa quantidade de cotistas? Não. O MXRF11 foi um dos primeiros fundos a descer para a base 10. Isso fez com que os investidores tivessem uma facilidade de compra do seu ativo. Por isso, muitas pessoas entraram no MXRF11 de início, certo? Porém, tem fundos bons como o MXRF11 e está descontado no momento, que eu vou mostrar aqui para vocês o BTCI. No final a gente vai fazer essa comparação e ver qual compensa investir no momento ou não. Lembrando que eu tenho os dois fundos na minha carteira, tenho o MXRF11 e também tenho o BTCI para uma diversificação aí melhor da minha carteira.
Valor patrimonial no momento está de R$ 9,41. Como ele está acima desse valor, quer dizer que ele está mais caro. Então, até R$ 9,41 eu estaria comprando, certo? Porém, por esse valor mais alto, eu não estou comprando no momento. E também eu já consegui a quantidade de cotas que eu tenho em meta no momento. Último rendimento aqui, 10 centavos. E o valor patrimonial do fundo está agora em 4,1 bilhões. Quando um fundo está acima de 1 bilhão, já mostra que é um fundo aqui bem interessante. Em relação a seus dividendos, atualmente está com um dividendo yield de 12,02% e nos últimos 5 anos de 15,44%. Olhando aqui quanto paga de dividendo por mês em relação à porcentagem, último mês 1,02, 1,04, 1,04, teve mês aqui 1,08, mas sempre aqui está pagando nos últimos meses mais de 1%, principalmente pela inflação. Quando a inflação está bem alta, ele tende a pagar mais. Porém, quando o fundo ele é atrelado ao IPCA, dá para ver que ele tem um dividendo mais fixo do que um fundo atrelado ao CDI. O CDI ele tem uma volatilidade bem alta, às vezes está 15%, às vezes está 12%. Isso faz com que o fundo que seja atrelado ao CDI, ele tende a pagar com uma volatilidade maior. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que ele sempre paga aqui 10 centavos nos últimos meses está pagando esses 10 centavos. Antigamente pagava 9 centavos, então teve esse crescimento aqui nos seus dividendos. E tem sua Datacom sempre no último dia do mês. Datacom é aquela data que a gente tem que estar com ativo na carteira. Caso você tenha comprado o ativo por exemplo, dia 29, então você vai receber esse dividendo. Caso você compre o seu ativo dia 1º, você já não vai receber o dividendo desse mês, você só vai receber o dividendo do próximo mês. E tem aqui a data de pagamento sempre no meio do mês, certo? Então, caso você compre uma cota do MXRF11, você vai receber esse valor aqui de 10 centavos. Por isso, o que vale é a gente acumular sempre cotas e comprar num preço interessante. Vamos olhar agora o BTCI. O BTCI está aqui com sua cotação no valor de R$ 9,34, está com seu PVP de 0,93, ou seja, ele está descontado 7%, certo? PVP abaixo de 1 está descontado. Nos últimos 12 meses, pagou aqui 12,27% de dividendos, mais de 1% ao mês. Sua liquidez diária está de 1,2 milhões, uma liquidez diária boa, porque acima de 1 milhão é uma boa liquidez diária. Teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,31. Nos últimos 5 anos, se você tivesse investido aqui R$ 1.000 no BTCI, hoje você estaria com R$ 1.881,29. E com a cotação padrão, sem reinvestir os dividendos, você estaria aqui com R$ 1.124,55. Lembrando que é aquilo, você tem que sempre comprar na queda. Quando você compra com um preço muito alto, você sempre no futuro vai ter uma perda em relação aos fundos imobiliários de papel. Então, qual era o momento de compra aqui do BTCI? O momento de compra é agora, porque está com 7% de desconto. Porém, já teve melhores momentos de compra, tipo aqui R$ 8,00, R$ 7,00. Teve aqui em 2021 R$ 7,94. Então, depois de 2021 teve uma crescente aqui no fundo, porém também teve algumas quedas com oportunidade para compra. No momento também está em uma oportunidade para compra, porque esse preço aqui no momento bateu aqui em 2023. Então dá para a gente comprar também nesse momento aqui com esses 7% de desconto. Olhando aqui, tem sua taxa de administração de 0,95, é uma taxa de administração boa. Número de cotistas 192 mil. Vocês viram lá o MXRF11 com mais de 1 milhão de cotistas. Porém, um fundo acima de 100 mil cotistas já é um fundo bem interessante. Está com 192 mil cotistas aqui, o BTCI. Valor patrimonial por cota R$ 10,01. Um último rendimento de 10 centavos. E o valor patrimonial aqui chegando já a 1 bilhão. Então, bem interessante aqui o fundo. O dividendo yield do BTCI, no momento aqui, está de 12,27%, que eu falei lá em cima. E nos últimos 5 anos, teve um dividendo yield de 16,96%, lembrando sempre que o fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Diferente de se investir no Tesouro Selic, investir na poupança, investir... Nem na poupança tem investimento, né? Se você investir em fundo imobiliário, você ainda é isento de imposto de renda. E dá para ver aqui nos meses que o BTCI distribuiu
1,07%, 1,7%, 1,09%. Então, sempre está distribuindo nesses últimos meses mais de 1% ao mês, certo? Bem interessante. Olhando aqui em relação à sua Datacom, a Datacom do BTCI sempre está no início do mês, entre o dia 6 ao dia 10, certo? Que é aquela data que você tem que estar com seu ativo na carteira e paga ali junto ali com o MXRF11, entre o dia 14 e o dia 15 de 16, certo? Sempre no meio do mês. Pagando agora no momento 10 centavos por cota, certo? Bem interessante aqui o fundo. E vamos fazer agora a comparação entre os dois fundos. Clicando aqui no comparador aqui do MXRF11 com o BTCI, dá para ver que eles são dois fundos de papel. Segmento do fundo, o MXRF11 ele é híbrido e o BTCI são de títulos e valores mobiliários. Seu PVP do MXRF11 está mais caro, então um ponto positivo aqui para o BTCI. Dividendo yield, o BTCI está com dividendo yield bem mais alto não, um pouco, né? Porém, está bem equivalente aqui o MXRF11. Nos últimos 5 anos, o BTCI distribuiu mais dividendos, não tem a vacância, porque vacância quem tem é fundo imobiliário de tijolo. Vacância, caso você tenha um imóvel lá alugado, você perda o aluguel daquele imóvel, você tem 100% de vacância. Como esses fundos de tijolo têm vários imóveis, por exemplo, 10 imóveis, caso uma pessoa saia do aluguel, você está recebendo de 9, então você tem 10% de vacância. Então, quando a vacância está alta para fundo de tijolo, quer dizer que tem alguns imóveis desalugados. Número de cotistas, o MXRF11 está acima aqui do BTCI, certo? Está acima de todos os fundos da bolsa, porém o BTCI também aqui está interessante, tem uma grande quantidade de cotistas. Liquidez diária, o MXRF11 tem uma liquidez diária grande também, principalmente pelo número de cotistas. Tem um número de cotistas aqui muito alto, isso faz com que tenha uma volatilidade aqui, uma movimentação de dinheiro muito grande, por isso tem essa liquidez diária aqui bem alta, 10 milhões. Valor patrimonial de 4,1 bilhões. Taxa de administração está melhor aqui para o MXRF11, certo? Então, essas são as características dos dois fundos. Se eu fosse investir agora no momento, não tivesse com zero, nenhum desses fundos, qual que eu investiria? Eu investiria no BTCI. Esperaria aí o MXRF11 baixar aqui esse PVP. Dividendo yield interessante, número de cotistas está bom para os dois, acima de 100 mil é interessante, liquidez diária acima de 1 milhão é interessante também, então os dois têm acima de 1 milhão, valor patrimonial, quase o BTCI está conseguindo aqui bater os 1 bilhão, certo? Então está muito interessante agora no momento para mim investir no BTCI, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda do ativo, eu só estou falando aqui de forma educativa, certo? Olhando aqui a tabela dos ativos desses fundos, dá para ver aqui que o MXRF11 é um fundo bem diversificado, certo? Dá para ver aqui, a maior porcentagem de ativo que o MXRF tem aqui é 3,42, que é aqui do Shopping Itaquera, certo? Os outros sempre estão abaixo. Isso quer dizer, teve aqui, levou um calote. Isso quer dizer que é uma porcentagem baixa aqui da receita do MXRF11. Dá para ver que alguns aqui tá 2, alguns 1, e outros aqui está abaixo de 1%. Então, ele é um fundo bem diversificado, por isso que as pessoas gostam de investir nele, porque isso faz com que o fundo tenha uma melhor segurança, tá bom? E vendo aqui que é sempre atrelado ao IPCA mais 9%, mais 8%, mais 10%. Lembrando que o MXRF11 não é um fundo high grade, é um fundo aqui médio risco, certo? Então, não é um fundo que o pessoal pensa, um fundo tem muito cotista, quer dizer que é um fundo high grade. Não. O MXRF11 é um fundo de médio risco, porém, ele tem uma porcentagem de cada ativo pouco na carteira, que isso faz com que tenha uma melhor segurança. Vamos olhar aqui os ativos do BTCI. Olhando os ativos aqui do BTCI, dá para ver que a porcentagem do seu PL é maior. Porém, tem aqui 5,95% no Casa Shopping. Tem aqui alguns com 4% e tem outros aqui com 2% e 1%. Então, tem uma concentração maior em alguns ativos. Porém, no momento está bem controlado. E dá para ver aqui que seu IPCA mais 9, mais 8, mais 9. Vendo aqui que o BTCI ele é mais seguro do que o MXRF11 devido à sua taxa de emissão, que é uma taxa de emissão abaixo da taxa de emissão do MXRF11, porém tem essa concentração aqui no Casa Shopping. Qual é a concentração ideal? Até 5%. Então só tem um ativo aqui acima de 5%. Então, pessoal, eu vim mostrar aqui as características dos dois fundos imobiliários, certo? Lembrando que eu invisto nesses dois,
Quando um está em oportunidade, eu compro dele. Quando o outro está em oportunidade, eu compro do outro. Lembrando que eu sempre sigo uma tabela de renda passiva também, certo? Quando eu mostro a minha carteira atualizada, quando eu vou fazer investimentos, certo? Então, eu sempre mostro essa minha tabela de renda passiva para diversificar bastante a minha carteira, tá bom? Então, quem puder, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e até os próximos vídeos.